Foi no instante em que vi os olhos dele se moverem, bem ali, sobre a mesa fria da sala de autópsia, que entendi que algo fora do natural estava prestes a acontecer. Não foi um espasmo, não foi um reflexo, eu sei o que vi. E o que vi me destruiu por dentro. Um olhar rápido, como quem implora por socorro, mas já não pode mais falar. Eu congelei. O bisturi já estava em posição, e naquele momento percebi. O que chamamos de morte, talvez, seja apenas uma parte da história. Minha profissão exige precisão, silêncio, sangue frio. Mas o que vivi naquela noite, ninguém me preparou para enfrentar. Foi ali que tudo começou. A autópsia que mudaria minha fé, o erro que mudou minha vida, e o corpo que talvez ainda estivesse vivo. Meu nome é Miriam Duarte. Sou enfermeira há 27 anos, quase 3 décadas de plantões, salas de emergência, pacientes em agonia e médicos apressados. Já vi mais gente morrer do que casar. Já ouvi os últimos suspiros de desconhecidos que, por segundos, confiaram em mim como se eu fosse da família. No começo, cada morte me feria. Depois de um tempo, comecei a achar que estava me tornando insensível. Mas não era isso. Era defesa. Era a única maneira de continuar. Eu sempre trabalhei no período noturno. Gosto do silêncio do hospital quando o mundo dorme. Gosto de ouvir meus próprios pensamentos, mesmo que eles me assustem às vezes. Durante anos, trabalhei no setor clínico, mas por decisão da direção, fui transferida para o apoio da patologia e necropsia. Disseram que meu perfil calmo e técnico combinava com o setor. Engano deles. Nada te prepara para lidar com os mortos, nem mesmo depois de lidar com os vivos por tanto tempo. A patologia é fria, não só pelo ar-condicionado. A frieza vem dos olhos dos profissionais, dos gestos automáticos, nos relatórios friamente assinados. Lá, ninguém pergunta o nome do falecido. Eles são só um número, um corpo, um diagnóstico final. Trabalhei ao lado do Dr. Osvaldo, legista experiente, daqueles que não olham nos seus olhos quando falam, sempre com pressa, sempre com certeza de tudo. Um homem que acredita que tudo se resume a laudos, cortes e certezas. Eu o respeitava, mas não confiava nele. E talvez por isso, o que aconteceu naquela noite tenha me atingido tão fundo. Era uma noite comum como tantas outras. A cidade respirava sua rotina barulhenta, enquanto nós, dentro daquele bloco hospitalar de concreto antigo, mantínhamos o silêncio dos que já não podiam mais falar. O rádio tocava baixinho uma música instrumental qualquer. Eu terminava a checagem dos corpos que chegariam ao necrotério. 3 nomes na ficha. 3 histórias que haviam acabado. Pelo menos, era o que eu pensava, até aquele momento. Eu ainda acreditava que a morte era um ponto final. Eu ainda achava que sabia o que era real. E eu ainda confiava na medicina como algo absoluto. Mas tudo isso mudaria nas próximas horas. Aquele corpo, aquele jovem e aquele olhar que ninguém mais viu mudariam tudo o que eu acreditava. E nada, absolutamente nada, me preparou para o que eu iria testemunhar. O corpo chegou por volta das 2 da manhã, o segundo da noite. Ficha incompleta, como tantas outras. Nome: Rafael Souza. Idade: 26 anos. Causa da morte: parada cardiorrespiratória súbita. Local: UPA da Zona Leste. Encaminhado ao nosso hospital para necropsia, já que não havia médico plantonista no local para atestar com precisão. Essa parte, infelizmente, virou rotina. Muitos médicos se recusam a assinar óbitos com causas mal esclarecidas. É mais seguro para eles, mais pesado para nós. O auxiliar do necrotério, um rapaz novo chamado Davi, ajudou a colocar o corpo na maca de aço. Eu assinei a entrada no livro. Tudo parecia igual a qualquer outro plantão, mas havia algo estranho. Primeiro, o cheiro. Não era o cheiro habitual de morte. Não havia aquele odor metálico e frio. Ao contrário,
um leve cheiro de desinfetante misturado com algo quente, como se o corpo ainda conservasse certo calor. Toquei o braço do rapaz para prender a pulseira de identificação. A pele estava morna, não quente, não viva, mas morna. Eu parei. Olhei para Davi. Ele não percebeu nada, apenas seguiu com o protocolo, cobrindo o rosto do rapaz com um pano cirúrgico. Tentei racionalizar. Talvez o corpo tivesse sido guardado em local inadequado. Talvez tivesse chegado rápido demais. Talvez fosse só a impressão minha, mas algo lá no fundo dizia que não era. A ficha dele estava incompleta. Nenhum exame complementar, nenhum histórico de doença. Apenas um breve relato de que caiu no chão, convulsionou e parou de respirar. O médico da UPA tentou reanimação por 3 minutos. Depois declarou o óbito. 3 minutos. É muito pouco para desistir, ainda mais em um jovem de 26 anos. A mãe dele havia assinado a liberação do corpo em estado de choque, segundo a anotação da assistente social. Isso me incomodou. Quando uma mãe assina assim, em estado de choque, normalmente há dúvida, há negação, há alguma coisa que não foi dita. Voltei a olhar para o corpo. O rosto dele era tranquilo, sem marcas de dor, sem sinais de agonia, mas havia algo nos lábios, uma leve curvatura, como se estivesse esboçando um sorriso, ou prestes a falar algo. Eu respirei fundo e continuei. Levei o corpo até a câmara fria, registrei tudo e fechei a porta. Mas a imagem do rosto dele não saía da minha cabeça. Havia uma presença ali. Eu já havia sentido isso outras vezes com alguns pacientes que pareciam demorar a partir, mas nunca assim, nunca com tanta intensidade. Saí da câmara e fui até a sala de observação, onde o Dr. Osvaldo finalizava um laudo. Comentei brasilmente que achava estranho aquele caso. Ele nem olhou para mim. Disse apenas: "Miriam, faça o seu trabalho, não filosofe sobre cadáveres." Voltei para o necrotério com aquele incômodo me corroendo. Me aproximei da porta da câmara fria, ouvi um estalo. Algo dentro. Abri a porta lentamente. O corpo ainda estava lá, claro, mas a etiqueta da pulseira havia caído. E o pano no rosto estava meio torto, como se tivesse sido mexido. O coração acelerou. Peguei o termômetro de superfície, toquei a testa dele. 28 graus. Mais alto do que o esperado para alguém que já deveria estar há mais de 2 horas sem vida. Senti um arrepio. Meu corpo reagiu antes da minha razão entender. Saí dali por instinto. Fui até o banheiro, lavei o rosto. Pensei em relatar. Mas relatar o quê? Que um cadáver estava quente demais? Que o lençol caiu sozinho? Que eu estava ouvindo coisas? E se eu tivesse mesmo? Voltei para o meu posto, mas algo em mim já havia se quebrado. Porque no fundo, eu sabia. Algo naquele corpo não estava certo. E não era só a parte médica. Era algo maior. Um desconforto espiritual, talvez. Ou algo que a ciência ainda não alcança. Era como se aquele corpo tivesse resistindo, lutando. Como se houvesse ali algo que ainda não havia partido. Mais tarde, quando o Dr. Osvaldo solicitou a preparação da sala para necropsia, meu coração disparou, porque eu sabia que se aquele bisturi tocasse aquele corpo, algo terrível aconteceria. E eu não estava errada, porque o pior ainda estava por vir. A sala de necropsia foi preparada com a mesma rotina de sempre, mas nada naquela noite estava igual. O ar parecia mais denso, os sons mais abafados. O ruído do metal sendo posicionado na mesa soava mais agudo, quase cortante. Dr. Osvaldo entrou com sua prancheta em mãos, óculos baixos no nariz, como se fosse mais importante do que tudo ao redor. Davi, o auxiliar, ajeitava os instrumentos enquanto eu posicionava o corpo. Quando tirei o lençol que o cobria, algo me travou por dentro. O rosto de Rafael estava diferente, menos pálido. A expressão havia mudado. Não era imaginação, era visível.
Os lábios estavam entreabertos, como se tivessem se movido pouco antes. Senti minha garganta fechar, mas não disse nada. Apenas registrei internamente aquele novo desconforto. A autópsia começaria pelos procedimentos padrões: abertura do tórax, análise dos pulmões, coração, fígado. Eu sabia o protocolo, mas naquele dia, minha mente não estava mais focada nas etapas. Eu observava o corpo como quem observa um mistério que ainda respira. Quando o bisturi se aproximou do externo, minha mão instintivamente se moveu. Eu segurei o braço do Dr. Osvaldo por um segundo. "Espere", eu disse sem nem saber por quê. Ele me olhou com desdém, como se eu fosse apenas mais uma funcionária sensível demais para o trabalho. "Você tá pálida. Se quiser sair, pode sair", ele disse impaciente. Mas eu não saí. Fiquei ali, tremendo por dentro, lutando contra algo que eu nem sabia nomear. A lâmina tocou a pele. Um leve corte, milimétrico. Nesse instante, os olhos de Rafael se moveram, lentamente, deliberadamente se moveram. Não foi espasmo, não foi reflexo. Eles viraram, olharam direto para mim. E depois, voltaram. Eu dei um passo para trás. O ar sumiu dos meus pulmões. Davi derrubou uma bandeja de instrumentos, assustado com meu grito. Dr. Osvaldo soltou um palavrão irritado. "Miriam, o que foi agora?" Eu apontei sem conseguir formar palavras. Ele olhou para mim. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. O médico se aproximou, verificou os olhos, pegou uma lanterna. Nenhuma resposta. Reflexo pupilar ausente. Ele disse como se aquilo apagasse tudo o que eu tinha visto. Mas eu sabia. Eu vi. Rafael me olhou. E havia medo naquele olhar. Medo. Como se soubesse o que estavam prestes a fazer com ele. Dr. Osvaldo continuou o procedimento, agora impaciente. A lâmina cortava com precisão, os órgãos sendo retirados, pesados, examinados. Eu estava ali, mas não estava. Cada segundo era um suplício. A sensação era de que estávamos profanando algo sagrado e que algo invisível nos observava. Aos poucos, outros detalhes começaram a surgir. O coração de Rafael estava anatomicamente perfeito, sem sinais de infarto, sem miocardiopatias, sem nada que justificasse uma parada súbita. Os pulmões estavam limpos, o fígado intacto, nenhuma pista. Era como se ele tivesse simplesmente parado de viver. O que para a medicina às vezes basta, mas para mim não bastava. O sangue ainda fluía com certa viscosidade, mais do que o esperado para o tempo de morte declarado. "Isso aqui não faz sentido", eu murmurei. Dr. Osvaldo me olhou, sério. "Cadáveres às vezes reagem, são contrações, não se impressione." Mas não era isso, porque não era o corpo que reagia, era o ambiente inteiro que parecia estar sendo afetado. A luz da sala oscilou brevemente. Um chiado saiu do rádio ligado na sala ao lado. O monitor de temperatura da bancada apitou sem explicação. E o mais inquietante, uma gota de lágrima escorreu do canto do olho direito de Rafael. Eu não fui a única a ver. Davi congelou ao meu lado. "Doutor, olha isso!" Ele apontou. E por um segundo, o silêncio foi total. Dr. Osvaldo hesitou. Chegou mais perto, tocou o rosto do rapaz, secou a lágrima com uma compressa. Disse apenas: "Isso é impossível. O canal lacrimal não produz mais secreção após tantas horas." Mas produziu. Estava ali, visível, humana. A essa altura, o medo já tinha se instalado em todos nós. O doutor finalizou o procedimento com pressa incomum. Ordenou que catalogássemos os órgãos e fizéssemos a recomposição do corpo. Enquanto costurávamos a abertura torácica, percebi que os dedos da mão direita de Rafael estavam levemente encolhidos, quase imperceptível, mas estavam. E estavam em posição de aperto, como quem segura algo invisível. Davi se recusou a continuar. Disse que ia sair um pouco para respirar.
ficamos sozinhos, eu e aquele corpo, ou aquilo que ainda restava dentro dele. Terminei de recompor os tecidos, posicionei o lençol branco e permaneci ali por alguns minutos, em silêncio e em oração. Uma oração não religiosa, mas uma conversa, uma tentativa de contato. Rafael, eu disse baixinho, se você ainda está aqui, me dá um sinal. Eu quero entender. A resposta não veio em palavras, mas veio em forma de sensação. O ar ficou mais leve e a tensão nos meus ombros se dissipou. E por dentro, algo dizia que ele agradecia. Eu não sei explicar como, mas eu soube. Depois disso, levei o corpo para a câmara fria novamente, mas dessa vez com um cuidado que nunca tinha usado antes, como se eu estivesse conduzindo uma vida que ainda pulsava em outra dimensão. Fechei a porta e quando olhei para o vidro espelhado da câmara, juro que vi por um milésimo de segundo o reflexo de alguém atrás de mim. Um vulto, alto, estático. E depois, nada. Eu estava sozinha, ou talvez não estivesse. Aquela noite me marcou de um jeito que nenhuma outra havia feito. Não pela morte, mas pela dúvida, pela possibilidade de que a vida não acaba quando o coração para, e que entre o último suspiro e o silêncio eterno há um espaço sagrado que a ciência ainda não compreende. Um espaço onde almas gritam, onde erros custam mais do que vidas, custam a paz de quem fica, custam a fé e, às vezes, a própria sanidade. Porque depois daquela madrugada, eu não voltei a ser a mesma. E Rafael? Bem, ele ainda apareceria para mim, mas isso eu só entenderia mais tarde. 3 dias depois daquela madrugada, ainda sem dormir direito, voltei ao hospital para um plantão administrativo. Estava escalada para revisar prontuários e digitalizar documentos antigos. Tentei me concentrar, mas a imagem dos olhos de Rafael não saía da minha cabeça. Aquela lágrima, a movimentação dos dedos, o vulto atrás de mim, tudo ainda vibrava dentro de mim como se tivesse acontecido minutos antes. Resolvi, por impulso, procurar o prontuário original dele. Não deveria, eu sei, mas algo me empurrava, algo mais forte do que a ética burocrática. Fui até o arquivo do subsolo, onde ficam os documentos físicos anteriores à digitalização. Um lugar úmido, escuro, mal ventilado. Vasculhei a seção de emergências da semana anterior. Nada. Nenhuma entrada com o nome Rafael Souza. Tentei por data. Nada. Era como se ele nunca tivesse existido ali. Meu coração acelerou. Subi até a TI e pedi acesso ao sistema interno, alegando necessidade de revisão cruzada. Entrei com os dados que eu lembrava: nome completo, data de nascimento, UPA de origem. Nenhum resultado. Apenas uma entrada duplicada, sem nome, com o número de protocolo do corpo, mas sem vínculo com nenhum atendimento. O sistema acusava erro. E então, eu entendi. O prontuário havia sido apagado. Ou nunca foi criado corretamente. Voltei ao setor de necropsia. Encontrei Davi, o auxiliar, sentado sozinho. Ele parecia abatido. Me olhou e disse baixo: Miriam, eu sonhei com ele. Sentei ao lado dele. Ele continuou. Ele falava comigo. Dizia que ainda estava preso, que a mãe não sabe a verdade, que ninguém escutou. Eu tremi. Era o mesmo que eu sentia, a mesma sensação. Não era apenas um corpo, era uma consciência que ainda buscava justiça, ou talvez apenas descanso. Decidi procurar a família. Usei o nome da mãe que constava no papel de liberação, Sônia Souza. Com alguma dificuldade, encontrei um endereço na periferia. Peguei um ônibus e fui até lá. Era uma casa simples, de alvenaria crua, com um pequeno jardim seco na frente. Bati palmas. Uma mulher magra, de olhos fundos, atendeu. Dona Sônia? Ela assentiu, desconfiada.
Me apresentei. Disse que tinha cuidado do filho dela no hospital. Ela começou a chorar antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Me puxou para dentro. O cheiro da casa era forte, de incenso queimado e roupa velha. No canto da sala, um altar improvisado com a foto de Rafael, uma vela acesa, uma boneca de pano caída. Ele vem aqui, moça. Toda noite. A luz pisca, o rádio liga sozinho. O neto dele fala com ele como se estivesse ali. Eu engoli em seco. A senhora acha que ele ainda está preso aqui? Ela sentiu com um nó no rosto. Ele não morreu, certo. E eu senti. Eu gritei no hospital que tinha algo errado, mas ninguém ouviu. Assinaram o papel na minha frente, mas ele ainda respirava. Eu vi, eu juro por Deus. Naquele momento, o que era intuição virou confirmação. O que era sensação virou denúncia silenciosa. Alguém apressou aquela morte. Alguém quis encerrar a história antes da hora. E Rafael ficou no meio do caminho. A partir dali, tudo mudou. Não era mais sobre um erro, era sobre uma omissão. Uma vida ceifada pela pressa, pelo descaso, pelo medo de protocolar o incerto. E eu, agora carregava a responsabilidade de ter visto, de ter sentido, de ter sido chamada. Porque de alguma forma, Rafael me escolheu para ser a ponte. E eu não podia mais recuar. Voltei ao hospital naquela mesma noite. Não estava escalada, não tinha autorização, mas precisava de respostas. Não só para mim, mas para ele. Algo dentro de mim gritava que o tempo estava se esgotando, como se uma porta tivesse se fechando entre os mundos e só restasse uma fresta. Entrei pela entrada dos fundos, com o crachá antigo ainda funcionando. Subi silenciosamente até o setor de arquivos digitais. A sala estava escura. Apenas a luz do servidor pulsava no canto. Conectei um terminal. Digitei o número do protocolo do corpo de Rafael que eu havia memorizado. Apenas uma entrada genérica. Um anexo. Abri o anexo. Um PDF com uma página em branco. Nenhum dado. Nenhuma assinatura. Era como se alguém quisesse apagar completamente sua passagem pelo hospital. Fechei o arquivo e fui até o necrotério. Não sabia exatamente o que procurava. Só sabia que precisava ver. Ao entrar, o corredor parecia mais longo do que o normal. As luzes oscilavam, piscando em intervalos irregulares, como uma respiração errática. O necrotério estava vazio. As gavetas fechadas, a planilha de controle deixada sobre a mesa. Peguei a prancheta, li os últimos registros, e ali estava o nome. Rafael Souza, removido para sepultamento por ordem externa. Mas não havia carimbo, nem nome do agente funerário. Um procedimento clandestino, assinado com as iniciais O.M. Dr. Osvaldo Magalhães. Meu sangue gelou. O corpo havia sido liberado sem o registro completo, como se fosse lixo hospitalar. A morte de Rafael não foi apenas mal conduzida, foi abafada, escondida. Voltei à câmara fria. A gaveta dele estava vazia, mas ao lado havia uma maca coberta por um lençol. Algo me chamou. Uma sensação densa, um frio diferente. Me aproximei, levantei o lençol. Não era ele. Era o corpo de uma mulher idosa, aguardando necropsia. Mas o que estava sobre o peito dela me paralisou. Era a etiqueta da pulseira de Rafael, solta, sem sangue, intacta, como se tivesse sido colocada ali, agora. O som atrás de mim me fez virar bruscamente. Nada, mas juro que ouvi passos. Fui até o corredor. Estava vazio. A sensação de ser observada era tão forte que comecei a tremer. Voltei à sala de autopsia e lá no canto, encostado na parede, estava o bisturi que usamos com Rafael, fora de lugar, brilhando. Me aproximei, peguei o instrumento. O cabo ainda estava úmido, mas não de sangue. Era algo mais viscoso, quase oleoso. O cheiro era de ferro com algo doce, irreal. De repente, todas as luzes se apagaram ao mesmo tempo. A sala mergulhou numa escuridão total. Senti minha respiração ficar curta.
O bisturi caiu da minha mão. Ouvi um sussurro, baixo, rouco, dentro da sala. Não era a minha hora. Girei em direção à voz, mas nada vi. As luzes piscaram por um segundo, o reflexo na parede mostrou algo atrás de mim. Uma sombra alta, estática, como antes. Congelei. Você viu, você sabe. A voz era dele, Rafael. Não era dentro da minha cabeça, era real, audível. Eu tentei gritar, mas ninguém escutou. Só você. Minhas pernas fraquejaram. Me apoiei na bancada. O que você quer que eu faça? Perguntei em voz alta, sem vergonha, sem medo do ridículo. O silêncio foi a resposta por alguns segundos. Depois, a luz voltou, fraca. E ali, sobre a bancada de aço, estava a ficha médica original, a que havia desaparecido. Rasgada ao meio, mas com um detalhe intacto. A data do óbito, escrito à mão, com correção feita em caneta vermelha, como se alguém tivesse modificado depois. O horário real do suposto óbito era 1h47, mas a entrada na necropsia foi às 2h10. Rafael foi levado à autopsia ainda dentro da margem de possível reanimação. Não esperaram o tempo necessário. Não houve ECG, não houve atestado formal de morte encefálica. Ele foi declarado morto por conveniência. Fechei os olhos. Me lembrei da mãe dele, da filha pequena, do altar com a vela acesa. Senti um aperto no peito, uma dor física, uma injustiça viva dentro do meu corpo. Rafael, me perdoa. Falei baixinho entre lágrimas. A resposta não veio como antes, mas uma brisa leve passou por mim. Na sala sem janelas, um toque de ar morno, como um abraço, como se ele dissesse: já posso ir. As luzes voltaram à intensidade normal, os equipamentos pararam de vibrar. O bisturi agora estava seco e a etiqueta sumida. Olhei em volta, sozinha, mas não me sentia mais sozinha. A presença se foi, com ela a sensação de opressão, e no lugar, um silêncio calmo, quase sagrado. Eu saí daquela sala sabendo que vira algo que a maioria das pessoas jamais veria e que ninguém acreditaria. Mas eu sabia. Rafael me mostrou o que acontece quando a pressa rouba o último suspiro, quando a ciência se fecha às vozes que ainda ecoam do outro lado. Ele não queria vingança, queria ser visto, ouvido. E agora, descansava. E eu não seria mais a mesma. Porque naquele clímax absurdo, entre bisturis e lágrimas, entre arquivos corrompidos e almas que gritam, eu entendi que a morte, às vezes, é só um silêncio imposto, e que há corpos que morrem, sim, mas há almas que ainda estão vivas. Naquela manhã cinzenta, a cidade parecia em luto, como se a própria atmosfera soubesse do que havia acontecido. Eu estava exausto, física e emocionalmente, com as mãos trêmulas e a mente dilacerada por tudo que presenciei. Ainda ouço os sussurros daquele porão, o som dos instrumentos caindo sozinhos, os olhos que se abriam onde só deveria haver silêncio. Ninguém acreditou em mim, como era de se esperar. Relatórios foram arquivados, registros desaparecidos e a autópsia do paciente vivo acabou sendo oficialmente classificada como erro humano. Mas eu sei o que vi, sei o que toquei, sei o que me tocou de volta. E agora, todas as noites, algo ainda me observa. Eu sinto a presença dele, não importa onde eu esteja. Uma sombra, um reflexo no espelho, uma voz quase imperceptível no fim do corredor. Fui afastado do instituto, perdi minha licença, perdi minha paz. Mas ganhei algo que ninguém mais carrega: a verdade. E a verdade é que existe uma linha tênue entre a vida e a morte, e às vezes ela não é cruzada. Ela é empurrada. Algumas experiências nos marcam tão profundamente que se tornam cicatrizes na alma. Não importa quanto tempo passe, quantas terapias eu tente ou quantas explicações racionais tentem me oferecer, há algo que permanece.
uma sensação crua, um sussurro constante de que o mundo não é exatamente como imaginamos. A ciência quer fatos, provas, lógica, mas há momentos em que a lógica desmorona diante do inexplicável. Aquela noite no hospital, naquele porão esquecido, me ensinou que há portas que não devem ser abertas, protocolos que não foram feitos apenas por segurança física, mas talvez por proteção espiritual. Eu achava que estava apenas cuidando de um paciente. Na verdade, estava entrando em um território onde a vida e a morte se entrelaçam como serpentes em luta, onde a consciência pode resistir ao próprio fim, onde o sofrimento pode se cristalizar em presença e onde a culpa pode se tornar eterna. Se você trabalha com a vida, vai inevitavelmente tocar a morte, mas é quando você toca o que está entre uma e outra que algo dentro de você se quebra. O que vi me tirou o sono, a estabilidade e a fé em qualquer ordem natural. Mas também me deu uma certeza incômoda. Há mais neste mundo do que olhos podem ver ou que bisturis podem cortar. Há ecos, há presenças, e às vezes esses ecos apenas esperam que alguém os ouça de novo para despertar. Se você chegou até aqui, me diga nos comentários, o que você acha que realmente aconteceu naquele hospital? Foi apenas fruto da minha mente exausta ou havia algo ali esperando para ser visto? Eu leio cada comentário e sua opinião pode me ajudar a entender melhor o que vivi. E se você gosta de relatos como esse, onde o real e o inexplicável se misturam, se inscreva agora no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Toda semana temos novas histórias que desafiam a lógica e tocam o invisível. Sua presença aqui é o que mantém esse espaço vivo, então comenta, se inscreve e até o próximo relato.